Olá, pessoal! Sejam bem-vindos! É um prazer enorme estar aqui com vocês. Meu nome é Silvana Marques e esse é o meu sinal. Sou pedagoga, especialista em tradução e interpretação em Libras, sou professora de Libras e também trabalho com a avaliação e formação de tradutores e intérpretes de Libras em Minas Gerais. E estaremos juntos nessa disciplina, que é a escrita de sinais 1. Para o bom andamento de nossa disciplina, é importante que no decorrer das aulas vocês estejam munidos de papel e caneta para anotarem as suas dúvidas e, posteriormente, postarem no nosso fórum Tira Dúvidas. Haverá um fórum correspondente ao conteúdo de cada semana. É só postarem as suas dúvidas lá. Não se esqueçam também que o caderno didático e o material de apoio estão disponíveis no ambiente. Então, se dediquem bastante aos estudos e atividades da sala virtual. Eu e os tutores presenciais e à distância estaremos juntos para auxiliá-los no decorrer dessa disciplina. Pois bem, então vamos começar? Teremos como objetivo, ao longo desses estudos, desmistificar alguns mitos quanto à escrita de sinais, como de que não é muito utilizada entre a comunidade surda, de que seu estudo é difícil, que poucas pessoas a utilizam. Espero que ao concluirmos essa disciplina, vocês tenham compreendido como a mesma é importante para a área da surdez e como o estudo dela facilita o trabalho dos professores de Libras e tradutores e intérpretes de línguas de sinais, bem como para a alfabetização dos surdos. Mas para conseguirmos internalizar esses conceitos, faz-se necessário buscar entender o surgimento e importância da escrita para a sociedade e também alguns fatores que foram positivos e negativos, que repercutiram quanto à aquisição da escrita e principalmente da escrita de sinais pelo surdo. A escrita é um código de comunicação secundário em relação à linguagem, articulada oralmente ou sinalizada. Dizemos que ela é um sistema de representação, porque os signos gráficos servem para anotar uma imagem oral ou sinalizada, a fim de poder conservá-la ou transmiti-la. As sociedades, de uma forma geral, desde que nos entendemos por mundo, têm a necessidade de se comunicar. Isso para perpetuar sobrevivência e também transmitir conhecimentos acumulados. Contudo, nem sempre os homens dispuseram de sistemas bem organizados para fazer isso. Então, com o desenvolvimento natural de sua capacidade cognitiva e na busca pela sobrevivência, o homem viu-se obrigado a se unir a outros da mesma espécie, criando pequenas comunidades nômades que, por necessidade, estabeleciam a interação entre eles, que fosse para trocar materiais, comida, demonstrar acontecimentos do dia a dia, buscavam de alguma forma transmitir essas intenções. Vamos assistir agora um pequeno vídeo que, de forma bem humorada, mostra como e por que surgiu a escrita. É claro que o homem das cavernas não falava uma língua estruturada assim, como mostra no vídeo. Inclusive porque a linguagem oral pouco ajudava no entendimento das mensagens entre os indivíduos naquela época. Mas com o passar do tempo, foi se estabelecendo um código de sons e seus significados comuns a determinado grupo, facilmente interpretados pelos demais.
É claro também que não foi exatamente dessa forma que eles começaram a escrever, inclusive porque eram nômades e não tinham o menor interesse de contar o gado ou coisa do tipo. A princípio, a mímica e a imitação possivelmente foram as primeiras formas de ensinar e comunicar. Antes mesmo de constituir a linguagem falada, os homens começaram a se comunicar através de desenhos e pinturas, que são as chamadas arte rupestre, que foram os primeiros registros desse tipo de comunicação. Além das marcas produzidas pelo decalque de suas mãos, os homens da pré-história também desenhavam com muita habilidade as coisas que os cercavam. Os primeiros registros feitos pelo homem para expressar suas ideias vieram através de figuras rudimentares. A esta forma de escrita dá-se o nome de pictografia ou descrição pintada. Era uma escrita figurada, fixada nas paredes das cavernas, que registrava fatos e coisas materiais com o máximo de realidade possível. Nessa imagem, por exemplo, podemos entendê-la de forma até mesmo artística. Quando há várias marcas diferentes de mão na parede da caverna, esse homem pré-histórico poderia estar expressando que vivia ou mantinha contato com outros sujeitos. Talvez o início de uma sociedade e, de certa forma, também uma sociedade plural. De diferentes formas, os homens foram tornando o registro visual mais complexo. E ele se torna uma das primeiras formas da narrativa registrada. As atividades diárias e de maior interesse começam a aparecer nos registros mais complexos do final da pré-história. Na primeira imagem, podemos fazer a leitura somente como um animal, o búfalo, ou compreender também como ato da caça. Já nessa segunda imagem que temos aqui, com uma expressão da escrita um pouco mais evoluída, fica bem claro que diz respeito ao momento da caça vivenciada por alguns homens. Então, onde surgiu a escrita? Egito, cavernas, Mesopotâmia. E aí, você sabe responder essa? Então, onde surgiu a escrita? Não é exatamente um lugar específico onde a escrita foi inventada. Vários povos antigos criaram sua própria forma de escrever com objetivos próprios. Os egípcios, por exemplo, costumavam escrever no interior das paredes internas das pirâmides e depois em uma espécie de papel chamado papiro. Dos primeiros registros mais simples, as escritas evoluíram para formas mais complexas, onde cada ideia era representada por um signo. São as chamadas escritas ideográficas ou hieroglifos egípcios. São um exemplo desse tipo de escrita. A escrita hieroglífica utilizava imagens para representar objetos concretos e para representar ideias abstratas. Empregava o princípio do rebus, que consistia em decompor as palavras em sons e representar cada som por uma imagem. Para elucidar melhor, vamos verificar esse exemplo. Quando olhamos a essa imagem, primitivamente, ela tem o sentido de sol em sua representação. Mas a ideia dada também por esse desenho, a ideia representada pelo desenho é também de dia. E a transliteração
é feita por esse signozinho aqui, o O. Só para relembrarmos, transliteração é a tradução sem mudar o significado da palavra. Nesse caso, o símbolo significa a sua unidade sonora. Então, este rebu aqui, que está simbolizado pelo O, na ideia dos ideogramas, ele indicava sol ou dia. Já na representação fonética, recebe o som de sol. Então, nós associamos a ideia dessa imagem ao som sol. Da mesma forma, temos aqui o dado, sentido primitivo da representação. A ideia representada pelo desenho é de jogo, e a transliteração é através desse símbolo que nós temos aqui embaixo. Então, esse rebu, na representação dos ideogramas, indicava dado ou jogo. Na representação fonética, recebe o som de dado. Então, como podemos fazer a leitura desse rebu aqui como resultado dessa imagem? Com a transliteração, podemos formar soldado por partes desse rebu. O primeiro sol, a primeira parte desse rebu dá e a segunda dado. Então, formamos a palavra soldado. Já nesse segundo exemplo, com a divisão desse rebu, né, a sonora, nós conseguimos formar uma nova palavra, que é solda, com o primeiro significado sol e a primeira parte deste rebu aqui. Fazemos a junção de uma nova palavra, que é solda. Perceberam que já com o uso dos rebus se evitava polissemias, já que cada um era atribuído a um som específico. As figuras, então, passaram a reproduzir não só o seu sentido visual, mas também a sua expressão sonora. Esse é o aparecimento do fonetismo. Este, muito depois, sugeriu a decomposição da palavra em sílabas, ou seja, um conjunto de sons, e o surgimento do sistema silábico, da expressão escrita. Os fenícios criaram por volta de 2000 a.C. a primeira escrita essencialmente fonética, de que se tem notícia, a utilização de um alfabeto com apenas 22 caracteres, que procurava reproduzir sons ao invés de coisas ou ideias. Como já foi dito, a utilização desses sinais fonéticos surgiu devido à necessidade de distinguir as semelhanças de sons empregados em palavras diferentes. A partir daí, entra em cena a escrita silábica, que era empregada de forma mais eficaz de explicar a simbologia aplicada nas palavras. Primeiro surgiram signos para as consoantes e só muito tempo depois surgiram os signos das vogais. Alguns povos ainda utilizam escritas de outros modelos. Chineses e japoneses possuem escritas ideográficas até os dias atuais. Um exemplo que temos facilmente em nosso cotidiano são os mangá, aquelas tirinhas japonesas que são lidas da direita para a esquerda. Origem do alfabeto.
As civilizações greco-romanas deram uma grande contribuição para a criação do alfabeto da maneira que se conhece hoje. Os gregos introduziram as vogais e os romanos deram forma clara e estética ao alfabeto, que hoje é utilizado por diversos países ocidentais. Os gregos idealizaram também escrever da esquerda para a direita e de cima para baixo, que é o padrão de escrita que nós utilizamos. A escrita alfabética é um sistema gerativo que possibilita ler qualquer palavra nova. Ela permite autoaprendizagem pelo leitor e esse processo contribuiu para criar uma representação ortográfica de cada palavra. Relembrando, temos a escrita rupestre, pictogramas, ideogramas, hieroglifos, rebus e silabário. E quanto à escrita de sinais, sua origem se deu a partir desses sistemas? Talvez entre alguns iremos ouvir as duas respostas, uns dizendo que sim, outros que não, porque muitos fazem confusão quanto ao pensamento de achar que o português escrito representa também a escrita do que é sinalizado, ou que o que é falado em português, na sinalização em libras, segue a mesma estrutura do português. Essa é uma grande dificuldade de alguns surdos, porque na atual realidade não é apresentado ou ensinado a ele uma escrita de língua de sinais. O contato escolar que lhe é apresentado é o português escrito. E para os ouvintes aprendizes da língua de sinais, a dificuldade se dá em entender uma língua de modalidade espaço-visual. Estes acabam se apoiando no português para se expressar em libras, até que crie uma maturidade linguística para, na prática, entender que são línguas distintas. Este é um dos mitos que iremos desmistificar com essa disciplina. O português escrito não representa a escrita do que é sinalizado. E a origem da escrita de sinais não se deu a partir desses sistemas apresentados aqui. Inclusive, porque utilizam unidades sonoras fonéticas, o que não é uma realidade da escrita de sinais. Uma real escrita de sinais só surgiu em 1974. 1974. Se formos fazer um cálculo simples, percebemos que temos somente 42 anos de escrita de sinais. Esses números podem nos trazer algumas reflexões. Primeiro, o porquê dos surdos terem a sua escrita de uma forma tão tardia. Segundo, como faziam antes da escrita de sinais? Já que se passaram tanto tempo sem uma escrita própria, por que os surdos lutam por isso agora? A escrita de sinais é de fato importante para o povo surdo? Em 1760, o abade Charles Lepie, pelo contato com surdos franceses, percebe que através da língua de sinais conseguia-se a escolarização e ensino de uma forma efetiva desses sujeitos. E a partir dessa experiência, ele inicia a sistematização em língua de sinais para o ensino dos surdos. Suas ideias e metodologias alcançaram vários outros países do mundo, inclusive o Brasil.
Anterior a isso, não se ouvia falar de metodologias políticas que buscassem atender às especificidades dos surdos. Esses não tinham visibilidade social, nem muitas expectativas educativas. Consequentemente, nessa época, nem se ouvia falar de uma escrita em língua de sinais. Desde a época de Lepi, muitos avanços ocorreram para melhorias na educação para surdos. Já havia reconhecimento e aceitação quanto ao uso e benefícios de língua de sinais. Daí foram criadas escolas e a primeira faculdade para surdos, que se localiza nos Estados Unidos. Muitos surdos se tornaram professores, proporcionando educação professor surdo, aluno surdo, que foi um ganho para a cultura e construção da identidade surda. E esses já se destacavam em diferenciadas profissões, que não eram só do meio educacional. Mas, paralelo a isso, pesquisas científicas também avançaram quanto às próteses auditivas. E em 1880, no Congresso de Milão, passou-se a entender que a filosofia oralista seria a mais adequada para a educação dos surdos. A partir daí, como sabemos, as escolas já não podiam utilizar a língua de sinais. E os pais, da mesma forma, já não tinham a mesma motivação que seus filhos aprendessem os sinais. Para muitos da comunidade surda, consideraram esses os 100 anos mais obscuros para a educação dos surdos. Após vários estudos e pesquisas, em 1965, o linguista William Stokoe consegue conferir o status de língua à língua de sinais. A partir daí, vê-se um recomeço no que diz respeito à forma de comunicação e educação dos surdos, principalmente com a participação e opinião dos mesmos nessa construção. Nessa época, já se vê um ensaio quanto à criação de uma escrita própria para surdos, que é a denominada escrita de sinais. Na Conferência Mundial de Educação para Todos, realizada em 1994, que resultou no documento denominado Declaração de Salamanca, dispõe sobre a necessidade da educação dos surdos ser realizada a partir de sua língua de sinais. Como podemos notar, é bem recente esse olhar e registro em documentos oficiais no que diz respeito à língua de sinais e o seu uso nos espaços educacionais. No Brasil, em 2002, com a Lei 10.436, é reconhecida a Libras como língua do surdo brasileiro. A partir de então, medidas foram tomadas, incluindo o Decreto 5.626, que trouxe a regulamentação, reflexão e implementação de políticas que colaboraram para a difusão dessa língua e atendimento educacional adequado aos surdos, como formação de professores surdos, intérpretes de língua de sinais, escolas bilíngues, dentre outros. Esses documentos ainda não oficializam a escrita de sinais, mas já contribuem para a discussão quanto à importância da mesma. Como os surdos faziam antes da escrita de sinais? Registro da cultura surda. Se pensarmos do ponto de vista da cultura surda e o uso da língua oral do seu país como única opção de escrita, significa que todas as manifestações de outras épocas e também atuais são mediadas e registradas em uma forma escrita, que não é a de sinais. Por isso, na atualidade, nós temos tão poucos registros surdos, registros da história surda, de tudo que foi construído no decorrer dos anos pelos surdos. Quando pensamos também em produções artísticas,
Mesmo que criadas originalmente em uma língua de sinais, essas produções só podem ser escritas se vertidas para uma língua falada, o que desestimula muito os surdos. Essa dependência de um ouvinte para que sua expressão chegue aos outros. Desenvolver uma escrita em uma língua que não lhe é natural. Pelas metodologias adotadas para o ensino do português para surdos, como primeira língua, ao invés de uma segunda, muitos surdos são estigmatizados como que não conseguem aprender ou que não sabem o português escrito. Em sua maioria, acabam tendo resistência ou não têm estímulo ao uso da escrita. Vamos verificar alguns surdos, nesse momento verificar o que alguns surdos pensam sobre isso. Como podemos notar, é consenso que até então a escrita não é algo presente na história dos surdos. Até mesmo em brincadeiras ou costumes de adolescentes, como escrever um diário, enviar uma carta, deixar algum recadinho, coisas cotidianas e tantas outras funções que tem a escrita, parecem ainda não alcançar os surdos. E o Rimar, em sua entrevista, ele disse um dado estatístico, que no momento certo em nossa disciplina, iremos verificar se ele é de fato real. Ele afirma que ainda 99% dos surdos não têm conhecimento ou domínio da escrita de sinais. Será que a essa estimativa podemos acrescentar também os vários outros profissionais da área da surdez? Mas essa é uma reflexão que ficará para as próximas aulas, ok? Pela necessidade de registrar a sua história, cultura e arte, como já foi dito, os registros surdos atualmente precisam perpassar por uma língua oral para o seu registro escrito, ou lançar mão de mídias, fazendo com que situações corriqueiras ou não planejadas não sejam registradas. A escrita de sinais pode ser utilizada em qualquer situação e, o melhor, não demanda muito recurso. Entre os especialistas em educação de surdos, é consenso que o uso da língua de sinais como forma de comunicação dentro da sala de aula é condição indispensável para que a educação aconteça. No entanto, o impacto que a língua de sinais pode ter no letramento das crianças surdas ainda não foi muito pouco explorado. Se pensarmos em uma perspectiva bilíngue, com o uso de duas línguas, aprender a escrever nas duas línguas seria uma consequência lógica para a criança surda. No nosso caso, ela aprender o português e a Libras de forma escrita. Há muitas línguas orais que não possuem escrita. Talvez seus usuários não sentiram a necessidade dessa representação ou não conseguiram um sistema que representasse adequadamente suas línguas. As comunidades surdas não são comunidades isoladas, com uma cultura de língua ágrafa, mas participantes da sociedade com relações que cada vez mais dependem da escrita. Os surdos precisam de um nível de leitura e escrita compatível com a sociedade em que vivem. O desenvolvimento intelectual e cultural das comunidades surdas tem evoluído, e o caminho natural dessa evolução passa pela aquisição de uma escrita própria, que pode proporcionar o acesso a um novo patamar em suas expressões culturais e comunicativas. Com a aprendizagem da escrita da língua de sinais,
os surdos vão ter a oportunidade de desenvolver uma nova cultura, que é a cultura surda escrita. A escrita preenche funções específicas, como comunicação à distância, fixar traços do passado, agendar atividades, anotar rapidamente dispondo apenas de lápis e papel. Essas são apenas alguns dos benefícios trazidos pela escrita de sinais. Também, nas atividades escolares, a leitura e a escrita da língua de sinais irá permitir um trabalho muito mais consistente em língua de sinais, que precisa ser complexo e bem construído para possibilitar ao surdo o acesso a todo o conhecimento. Após 40 anos de surgimento de uma proposta da escrita de sinais para surdos, acredito que a mesma pode ampliar as possibilidades de estudos aplicados às línguas de sinais e o acesso à cultura escrita da população surda. Criar nas escolas e classes de surdos um espaço condizente com sua importância da língua de sinais. Então, fazendo um comparativo de tudo que vimos em nossa aula hoje, pensando na escrita das línguas orais e escrita em língua de sinais, alguns questionamentos. Então, vamos lá. A origem dessas duas escritas se deu na mesma época? Então, nós conseguimos perceber que não. Foram em épocas totalmente diferentes. Outro questionamento. O sistema que constitui a escrita utiliza unidades sonoras? Isso se dá tanto na escrita das línguas orais e escrita em língua de sinais? Também não é verdade. Nós percebemos que isso é constituinte das línguas orais. E a escrita nas línguas orais e a escrita em língua de sinais são importantes para transmitir conhecimentos, registrar a história, cultura e arte dos povos que a utilizam, auxilia no processo de letramento. Então, nós podemos perceber que isso é uma verdade, né, para esses dois tipos de escrita. A aplicabilidade das duas em todas as suas nuances. Então, com esse comparativo, concluímos a nossa aula de hoje. Nas próximas semanas, conheceremos de perto essa escrita, que em muito tem a contribuir tanto para os surdos, quanto para os tradutores e intérpretes de língua de sinais, trazendo agilidade e dinamismo à sua atuação. Então, estudem o texto base, participem dos fóruns e bons estudos a todos vocês. Até a próxima!